Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra, mais uma live da Congregação Espírita João Evangelista. Curtam, compartilhem com os amigos, todas as pessoas, principalmente aquelas que são do conhecimento de vocês, que estão passando por esse momento de depressão, outro tipo de problemática do fórum íntimo, para que possa assistir a nossa palestra, que de alguma forma ela possa contribuir aí para auxiliar nesse processo, tá? Então, compartilhem, convidem os amigos, enviem o link aí do nosso Facebook, para aqueles que têm Facebook, obviamente, convidando aí para mais essa palestra. Boa noite, Dilene, seja bem-vinda, sempre ali pontualmente no horário, compartilhe. É um tema muito importante, que vai ser abordado hoje. Então, que mais pessoas possam ser ajudadas, orientadas. Olá, Valentim, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um estudo, também sempre presente. Muito boa noite. Muito bem, então vamos começar, 8 horas, vamos começar para a gente poder fazer a nossa prece. Então, hoje temos aí como convidado, estreando aqui na nossa palestra, a minha amiga Karina, né? Depois de muitos anos, nos reencontramos aqui, ainda que virtualmente, né? Mais uma amiga que a Comerge me deu, né? Depois de muito tempo, né? E que trilhamos aí os nossos caminhos, estamos aí dentro do movimento espírita. A Karina é do Centro Espírita Amaral Ornelas, que é em Engenho de Dentro, se não me engano. Né? Tem até uma página no Facebook, depois, se vocês quiserem pesquisar. Boa noite, Maria Carmen. E ela também trabalha no SES, no setor da família, então tem toda a sua contribuição também no SES, que faz um belo trabalho. Eu estava falando com ela que eu assisti outro dia a palestra, a live no Dia da Consciência Negra, né, as reflexões que foram trazidas foram bem interessantes. Tem até tradução em Libras, né, quer dizer, outro patamar, né, ainda não estamos aí nesse nível. Então, seja bem-vinda, Karina. Obrigada, Humberto. Mas uma grande alegria aqui, né? E a gente fica pensando nos laços do movimento espírita que permanece. Estamos aí. Isso aí, que bom. E aí agora podemos aí contar com a sua valiosa colaboração. Olá, Alessandra, boa noite. A Alessandra também conhece a Karina, boa noite. E aí, qual foi o motivo de eu ter feito o convite para a Karina? Como vocês já sabem, aí, o tema da palestra é a depressão, algo que aflorou muito, principalmente na época da pandemia, mas que já existe e que já foi muito vítima de preconceitos, que hoje, com uma luta muito árdua, né, vem sendo desmistificado, e a doutrina espírita tem tido um grande papel nisso, e é já há muito tempo que eu queria que esse tema fosse abordado. É claro que eu poderia pegar aqui doutrinariamente falar, mas é sempre bom quando tem alguém que, além de ter o conteúdo doutrinário, tem profissionalmente esse contato mais direto com as pessoas que convivem com essa problemática que é íntima, que muitos já passaram, pode não ter hoje, mas já passaram, enfim. E aí, antes de eu passar a palavra para ela iniciar aí as suas explanações, vamos então fazer a nossa prece inicial para que a gente possa dar andamento aí aos nossos reflexões. Mestre amado, amigos espirituais, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje, realizando o estudo do Teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Que possam parar todos que estão aqui assistindo, aqueles que não estão podendo assistir no momento, e principalmente aqueles que passam por toda essa dificuldade que é a depressão, que
possam ser fortalecidos, esclarecidos, possam vencer a si mesmos. Pedimos teu amparo aos mentores da casa, que possamos aqui ter uma noite de muitas reflexões oportunas para todos nós. Ampare a Karina, que ela possa fazer com tranquilidade as suas explanações. Pedimos, então, permissão para dar por iniciado esse trabalho, que assim seja. Graças a Deus. É com você, Karina, já vou carregar aqui o slide, é só você me dizendo que eu vou passando, tá? Então tá bom. Tá ótimo. Bom, acho que tudo certo agora, né? Boa noite, agradecido, né, por estar falando. Essa possibilidade do virtual tá ótimo, porque a gente está rodando o Rio de Janeiro. Então, gente, hoje o nosso tema é falar da depressão. A primeira ideia clara que eu sempre busco deixar: depressão é doença, depressão não é fraqueza de caráter, depressão ela precisa de tratamento. A gente vai chegar hoje, a minha proposta é trazer um panorama geral, mas também, como o tema é como vencer a depressão, é também trazer algumas estratégias, algumas dicas que podem ajudar no enfrentamento. Então a gente, vamos lá, vamos começar, vamos ver. Quem passa... não, eu passo, tá dando aqui, tá certinho. Gente, a gente vai começar com uma frase de Leon Denis, que diz o seguinte: o pensamento é criador. Não atua somente em volta de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Gera nossas palavras, nossas ações. E com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. O que Leon Denis está querendo dizer para a gente? Que existe uma importância com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós cultivamos no nosso íntimo, que o nosso mundo interior influencia a nossa volta, influencia as nossas ações. E se nós pararmos para pensar, essa frase tem uma relação, sim, com o tema, porque estamos falando que alguém deprimido tem pensamentos de baixa autoestima, de menor valia. E aí o que o autor está trazendo para a gente é que ela constrói uma atmosfera que, através do nosso pensamento, ações poderão ser geradas. Como é que é isso? Vamos devagar para a gente tentar entender isso melhor. Continua Leon Denis com a seguinte frase: se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser se impregna pouco a pouco das qualidades do nosso pensamento. É por isso que a prece improvisada, ardente, o impulso da alma para as potências infinitas tem tanta virtude. E ele nos fala que a oração, o pensamento positivo nos influencia, nos ajuda a manter uma atmosfera. E aí, tem um campo que é a chamada medicina psicossomática, que vai falar que realmente os nossos pensamentos, as nossas emoções influenciam diretamente no nosso corpo. Cultivar hábitos de pensamentos positivos nos ajudam a ter melhores ações, mas que também cultivar hábitos de pensamentos mais difíceis também vão nos influenciar. E aí, eu gosto sempre, quem já está acostumado com as minhas palestras, eu gosto muito de trazer exemplos que tragam alguma praticidade, né? Mas antes, eu trouxe também uma outra frase, essa é oriental, e a gente entende que a sabedoria ela pode estar em qualquer lugar, independente da boca, né? Então eu nem conheço esse autor, mas eu achei uma frase tão interessante que eu resolvi trazer. O homem semeia um pensamento e colhe uma ação. Semeia um ato e colhe um hábito. Semeia um hábito e colhe um caráter. Semeia um caráter e colhe um destino. Então, antes de fazer alguma coisa, eu primeiro penso. Mas começo e aí realizo aquela ação.
mas começo a realizar aquela ação com frequência, até que tenho hábito. E este hábito, sendo muito cultivado, acaba gerando um traço na minha personalidade. E este traço da personalidade vai criando ações na minha vida, eu vou sofrendo consequências das ações que eu tenho. E aí é um destino. Não estamos falando de um destino, de uma proposta que seja determinada, mas podemos dizer que há uma consequência daquilo que nós agimos perante a vida. Então, entendendo o destino, abrindo aspas, dessa forma. E aí, como eu ia falando, eu gosto muito dos exemplos práticos. Uma vez eu fui numa nutricionista, estava precisando, porque é importante se cuidar. E a nutricionista me fez a seguinte pergunta. Eu achei interessantíssimo. Ela sabia que eu era psicóloga, mas não foi fazer o trabalho dela, que ótimo, que me ajudou muito. E ela disse assim: Karina, qual é a sua relação com os alimentos? Eu falei: relação com os alimentos? Ela é. Como é que é? Como você pensa esse? Porque eu já estava conversando com ela me falando lá aquelas receitas básicas, né? Faz essa receita, coloca 3 colheres, diminui isso, diminui aquilo, tira gordura, fritura, o que muitas pessoas que já foram nutricionistas conhecem. E aí eu fui aceitando e depois eu falei assim para ela: mas quando vai ser o dia do lixo? O que é o dia do lixo? É aquele dia que eu vou poder comer à vontade. Ela falou: mas você nem começou? Você já está pensando lá na frente sobre o dia em que você vai sair da regra? Então, qual é a tua relação com os alimentos? É importante que você pense nisso antes de entrar na dieta. Isso eu achei muito interessante, porque, de uma certa forma, o que ela estava me dizendo, não faço a menor ideia qual era a religião da nutricionista, nem se ela tem religião. Mas o que ela estava dizendo, que este pensamento, a forma pela qual eu entendo as coisas, influencia na minha ação. Se eu já estava buscando agir, pensando no dia que eu cortasse a regra, ia ser muito mais difícil. Porque eu estava direcionando o meu desejo, a minha vontade e o meu pensamento para comer muito. Então ela falou: é preciso. Então, a gente trouxe aí essa lição. Então, primeiro eu penso, eu desejo fazer algo. Depois eu ajo. E o que é o hábito? O hábito é um comportamento realizado inúmeras vezes. Um exemplo bem claro. Imaginem algo que você faz com frequência. Eu, por exemplo, todos os dias vou pelo mesmo lugar para o trabalho. Pego a mesma condução. Faço o mesmo trajeto. E ao fazer esse hábito durante muitas vezes, se torna um hábito. Quando se torna um hábito, fica um comportamento quase automático. Mesmo que eu saia de casa com sono e cansada, eu consigo chegar no trabalho sem dificuldades, sem inclusive precisar pensar muito. Porque esse comportamento foi tão cultivado que ele já passa a acontecer com muita facilidade. Pois bem, o interessante da gente pensar é que esses hábitos eles podem ser construídos a partir de comportamentos positivos, mas também a partir de comportamentos indesejáveis, ruins. Eu posso criar o hábito da oração. E criar o hábito da oração pode permitir que todos os dias eu faça a minha oração e com naturalidade. Mas eu também posso criar um hábito de falar mal da vizinha. E isso ser tão frequente que eu vou ter uma dificuldade no dia que eu quiser deixar de falar mal. Então a gente começa, por isso que Leon Denis ele começa a falar dessa esfera do pensamento. Quanto mais o hábito ele está enraizado, mais difícil dele ser modificado. Mas a gente precisa pensar que sempre é possível. Que para subir uma escada, a gente começa pelo primeiro degrau. Então, talvez, falte muitos degraus. Mas se eu já subi o primeiro, eu já não estou mais no chão. Então, é essa a proposta que a gente deve começar hoje.
Então, se eu, por exemplo, adquirir determinados hábitos de pensar em mim de uma maneira com mais menos-valia, se eu adquirir um hábito de pensar que sempre vai dar errado, está na hora de eu criar um novo hábito buscando fortalecimento na fé, buscando pensamentos melhores para eu contrapor a este hábito que não está me fazendo bem. Então, quando tem aí a imagem da batata frita, né? Essa imagem não é à toa que eu escolhi, porque eu sou apaixonada por batata frita. É preciso construir novos hábitos para substituir. E aí, como bem disse lá o autor oriental, tendo hábitos melhores, eu vou construindo um caráter melhor. E permitindo para nós espíritas, né, para os espíritas que assistem, que acreditam nessa proposta, alguns hábitos eles podem estar muito enraizados, porque nem sempre são consequências apenas desta vida. Essa é uma proposta que temos. Então, às vezes, alguns comportamentos surgem com muita força. Ainda assim, como disse Jesus, é preciso nascer de novo. É preciso acreditar na nossa possibilidade de construção de novos hábitos, de novos comportamentos. Tá? Então, e aí a gente vai trazer uma contribuição belíssima do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte, em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Olha que interessante. Se eu, eu já progredi porque eu já nem penso. Mas naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar. E aí, usando o exemplo da nutricionista, é bem interessante, porque eu penso, o ideal é que, como disse a nutricionista para mim, mude a forma de pensar a sua relação com os alimentos. Ela tem toda a razão. Mas, se eu já consigo seguir a disciplina, já é um progresso. Porque eu não engordo pensando na batata frita, eu preciso ingerir. Então, embora o espírita saiba dessa influência do pensamento, se eu já consigo frear alguma das minhas ações, eu já preciso entender que isso é parte do progresso. Há progresso em vias de realizar-se. Naquele finalmente em que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Deus que é justo leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Que lindo a mensagem do Evangelho, quando pensamos que Deus entende as gradações. Então, de uma certa forma, eu tenho às vezes o impulso, mas eu já consigo frear esse comportamento. Vamos agradecer. Algumas vezes é muito comum que a pessoa veja uma meta longe e fique triste por ainda não conseguir a meta. E essa nutricionista que na época me ajudou a emagrecer foi muito interessante, porque uma vez eu disse assim, olha, eu não perdi o peso que eu precisava. E ela disse assim para mim, mas você já melhorou a sua alimentação. Olha que interessante. Já conseguiu algo. Então é importante também não ficarmos focados somente naquilo que a gente não consegue, mas comemorar cada conquista que realizamos em busca da nossa melhoria, em busca de uma melhor saúde mental. E para isso a gente começa pelo comportamento, começa cultivando ideias mais positivas, ideias mais felizes. Tá? Então, concordamos que a criatura é conduzida, na maior parte das vezes, pelo inconsciente, que lhe dita o pensamento em ações como resultado normal das próprias construções mentais interiores. Aí esse povo da psicologia vai falar, mas existe algo lá inconsciente que nos ajuda as nossas ações. Ok, essa ideia lá inconsciente, ela é resultado de ideias que já foram armazenadas. Então, existem desejos que eu quero, coisas que eu quero fazer e que, de repente, escapuliu.
e aquelas ideias tomam força e eu acabo fazendo. Então, olha a Joana de Ângeles trazendo aqui um retrato, ela diz assim, olha só, é verdade. Muitas das vezes nós agimos com determinados comportamentos que são resultado de coisas que a gente já cultivou. Mas olha, a mudança de hábito necessita de novo condicionamento. Vamos começar de novo. A fim de mergulhares nesse oceano tumultuado, atingindo-lhe o limite que concede acesso às praias da harmonia, do autodescobrimento, da realização interior. Então, Joana está dizendo, olha só, começa. Vai devagar. Ah, mas ainda sou uma pessoa que tem um humor bastante deprimido. Então, vamos começar diminuindo a intensidade deste estado, ao buscar outros melhores, ao cultivar melhores ideias. Então, a gente começa diminuindo a intensidade de um comportamento. É muito difícil, quando um hábito está muito enraizado, a gente querer transformar da noite para o dia rapidinho. Mas, seguindo aquela proposta de vamos comemorar cada passo e cada construção que a gente consegue fazer em busca da nossa melhoria, em busca do nosso aprimoramento. Então, muito bem. E hoje, já a gente começou falando sobre a questão do hábito, porque tem uma relação muito interessante com a depressão, que são também pensamentos que já foram cultivados. Primeira questão que nós precisamos fazer, e aí mais especificamente em relação ao tema, é que há uma diferença entre tristeza e depressão. Todos nós ficamos tristes, a tristeza faz parte. Uma decepção, alguma coisa que incomoda, dificulta, ficamos tristes. E é um sentimento absolutamente natural. Ficar triste não é ter depressão. A tristeza, ela tem um motivo específico. Então, eu estou triste porque isso aconteceu comigo. Mas a depressão, ela pode acontecer muitas vezes sem a pessoa saber por que ela está assim. Ela tem aquele humor deprimido e diz, mas por que você está assim? Não sei dizer. Sei que estou assim. Se essa tristeza, ela não passa, começa a surgir sentimento de apatia, indiferença, desesperança, falta de perspectiva, prazer pela vida, aí a gente já começa a pensar, será que está aí uma depressão presente? Então, isso é muito importante, porque estar triste não é estar deprimido. Nós já até temos um hábito de dizer assim, eu estou deprimido. Na maioria das vezes a pessoa está triste, ela não está deprimida. Tá? Muito bem. Então, gente, o que é depressão? Tem traz aqui o jargão, aqueles termos mais técnicos que caracterizam, mas a gente vai tentar trazer isso de uma maneira mais tranquila, mais acessível a todos. Nos diz lá a classificação de doenças, que é o CID-10, que é o que é utilizado por todos os profissionais de saúde, que é um rebaixamento de humor, uma redução da energia, uma diminuição da atividade. É muito comum que o deprimido se sinta com menos energia, que ele faça menos coisas do que ele fazia, alteração na capacidade de experimentar o prazer. Eu não acho interessante muita coisa que são prazerosa para outras pessoas, mas para mim não é. Perda de interesse, há uma dificuldade de se concentrar, muitas vezes um cansaço, que a gente está chamando aqui de fadiga, e a pessoa pergunta, mas por que você está cansado? Você trabalhou, fez faxina? Não, eu não sei explicar. Então é muito comum que tenha problema no sono, diminuição do apetite, eu não sinto vontade de comer. Quase sempre, perceba alguns detalhes, quando aqui se coloca quase sempre, é muito difícil trazer ideias de que todas as pessoas deprimidas são assim. Existem gradações porque nós somos únicos, filhos de Deus. Então, uma depressão, a forma que uma pessoa está deprimida não é igualzinha a outra. Mas é muito comum que tenha uma diminuição da autoestima, a pessoa não
conseguir perceber nela o que ela faz de bem, as suas possibilidades, o lado positivo que ela tem, e que todos nós possuímos um lado positivo, autoconfiança. Muitas vezes é frequente uma ideia de culpa, eu não sou digno, né? E essa depressão, ela tem níveis, pode ser de uma forma mais leve, mais moderada ou até mais grave. Quando o estado grave, a perda da autoestima, ideia de desvalia ou culpa. Nesse quadro são comuns as ideias suicidas, por isso que depressão não é brincadeira. E o primeiro caminho, às vezes, para buscar sair de uma depressão, além de buscar esses comportamentos, é também buscar uma ajuda profissional. Né? As pessoas perguntam, Karina, a medicação é importante? Depende. Porque há casos mais leves, há questões mais graves. Mas pode ser importante sim, e não tem problema nenhum. Mas eu vou ficar dependente? Não sei. É bem provável. Hoje a indústria farmacêutica já melhorou, cresceu bastante, e muitas das vezes a pessoa vai fazer um uso e vai ficar bem e vai ter uma vida produtiva. Remédios que eram extremamente difíceis, mais pesados no passado, hoje já se encontram diferentes. Então, mas é sempre uma avaliação individual. É muito difícil para nós, no primeiro momento, né? E qual é o nível? Não, é importante que ela vá conversar. Às vezes a medicação ela vai ajudar o corpo fisicamente, mas é muito importante também, pode ser importante que ela busque a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, venha conversar sobre o que ela está sentindo, para que possa lidar melhor com essas emoções. Tá? Então, a gente tem que olhar para a depressão de uma maneira com muito carinho, com muito cuidado, e entendendo que assim como ninguém fica hipertenso porque deseja, diabético porque deseja, também ninguém fica deprimido porque acha legal. As pessoas adoecem, e isso faz parte. E ninguém tem que se culpar ou se martirizar porque está deprimido. O caminho é buscar novos comportamentos, mas eu não consigo buscar novos comportamentos porque nesse momento eu não tenho forças. Então pede ajuda. Vai atrás de alguém, me ajuda a buscar um caminho melhor. Todos nós precisamos uns dos outros. E é necessário, algumas vezes, a gente exercitar a nossa humildade de pedir socorro quando estamos vivenciando algum tipo de dificuldade e percebemos que não conseguimos sair dela. E para cristãos, é também um momento de elevar a nossa fé, né? Acreditar em dias melhores. Então, como eu disse, depressão não é fraqueza, preguiça, doença de rico, é uma doença que traz sofrimento, requer apoio familiar e profissional para o seu enfrentamento. Karine, existem algumas causas, né? Se a gente trazer um pouco da ciência, ela é mais comum com pessoas que têm pessoas depressivas na família, sugere uma certa predisposição. Isso é o que a gente tem hoje na literatura. O que também não quer dizer nada. Eu posso ter parentes deprimidos e não ser. A gente apenas está dizendo que há em estudos maior possibilidades disso em pessoas que já têm. Mas essa depressão ela pode vir a acontecer por acontecimentos da vida que são muito difíceis, uma morte, uma perda de um ente querido, problemas financeiros, né, podem desencadear. Por que a Karina colocou podem em negrito? Porque tem pessoas que não vão desenvolver, então é sempre em algumas pessoas. Eventos traumáticos da infância podem vir a gerar, mas é importante também trazer as questões físicas. Muitas vezes a pessoa tem, por exemplo, uma mudança no equilíbrio hormonal do organismo. Por exemplo, problemas na tireoide, na menopausa, eles podem vir a trazer uma situação, um sentimento de depressão. Pessoas, por exemplo, que têm problemas na tireoide, elas precisam, às vezes, observar, cuidar disso e podem vir a ter um sentimento maior de tristeza e isso não ser gerado por uma questão emocional, mas por um desequilíbrio hormonal.
Também não é influência de espírito, não, gente. Às vezes é um desequilíbrio hormonal. Olha que interessante. Então, estar olhando também para essa saúde como um todo, vendo se eu estou sentindo alguma coisa, não identifico por quê. Olha, de repente passa no endocrinologista, faz alguns exames, vê os hormônios. Quem sabe aí não pode estar uma resposta interessante, né? É interessante aqui a gente estar trazendo fatores físicos que podem gerar sintomas depressivos. Nada a ver com emocional, como a gente falou, hipertiroidismo, pode levar tanto ansiedade, pânico, transtorno de ansiedade. O hipotiroidismo, ele pode levar a sintomas depressivos. Então é preciso saber se está tudo bem. Excesso de cortisol no corpo pode gerar ansiedade, doença de Parkinson pode. Percebam que sempre tem a palavra pode, porque a gente também não pode trazer um determinismo. A gente precisa apenas tomar cuidado e olhar, porque algumas vezes esses fatores físicos são cuidados e os sintomas da depressão passam. Algumas medicações, moderadores de apetite, medicamento, remédio usado para hipertensão, gastrite. Então, algumas medicações também podem. Eu tomo uma medicação. Eu não tinha nenhum tipo de sintoma depressivo. A partir do dia que tomei aquela medicação, senti algo esquisito, fala com o médico e ele, de repente, substitui por uma outra medicação equivalente que não vai causar nada. Por isso que a gente tem muito cuidado com essa história de tomar a medicação do amigo. Porque às vezes o remédio para o amigo não dá efeito colateral, mas vai dar para você. Então, esses cuidados são importantes. Eu poderia aqui estar falando somente da questão emocional e espiritual, mas aí a gente não estaria olhando por um todo, por todas as possibilidades que podem levar à depressão, tá? Mas a gente precisa de buscar estratégias, né? A gente precisa pensar em alternativas para ajudar. E aí, trazendo um trechinho do Livro dos Espíritos, que diz que através da família, Deus quis que a gente se aprendesse a amar como irmãos. E a família tem um papel fundamental para nos ajudar, né, a superar as nossas dificuldades. E eu posso dizer que o apoio familiar vai ser importantíssimo para nos ajudar ou ajudar alguém que esteja se sentindo deprimido. Então, algumas ideias. Identifiquei alguém deprimido, dê apoio. A pessoa muitas vezes já está vivendo uma dor íntima, já está se sentindo um sentimento de menos-valia, então a gente está ali para dar apoio, né? Olha que eu estou vendo aqui as mensagens de vocês, Alessandra, muito bom, que saudade, Alê. Mas vamos lá. É importante que o outro saiba que tem alguém para contar nos momentos difíceis. Gente, como é bom, né? Quando eu tenho algum momento difícil, quando está doendo, eu tenho alguém para poder falar. Isso são fatores de proteção também a uma depressão. E se eu também já tenho uma depressão, são fatores de tratamento. Respeite a dor alheia. Se ele sofre por alguma coisa, isso deve ser considerado, não diminuir da sua importância. A gente tem que parar com essa história de dizer assim: mas você está sofrendo só por isso? Gente, nós somos diferentes. Às vezes a criança, ela chega para a gente para contar uma dor que ela está sentindo. Aí a gente diz assim: está sofrendo só por isso? Mas na idade dela a gente também sofreria igualzinho. Então a gente respeita. Conta aí e dá espaço para que o outro fale. O espaço para que nós possamos falar do que estamos sentindo é absolutamente terapêutico. Mas se eu vou falar com alguém do que eu estou sentindo e essa pessoa vem com uma condenação feroz, isso acaba gerando uma inibição. E certamente o outro deixa de falar. Então esse apoio familiar, o apoio dos amigos, vai ser importante. Tá? As pessoas possuem ritmos diferentes, modo diferente de enfrentar desafio. Chegamos a falar que o deprimido pode ter uma baixa de energia. Então, de repente, ele pode vir a fazer as coisas com
mais devagar do que eu, e a gente precisa respeitar, né? Outra coisa importantíssima para os dias de hoje: disponha de tempo para ouvir o outro, sem estar realizando outra coisa ao mesmo tempo. Que coisa feia a gente se colocar para ouvir alguém com o celular na mão, com TV, e aí a gente diz assim: pode falar, olha aqui, ó, pode falar comigo, aí fica lá. E aí o outro não se sente acolhido. E a gente acha que ele não falou por uma questão dele, mas nós não oferecemos um espaço para que o outro pudesse falar, né? Esteja atento para ouvi-lo sem julgamentos prévios, porque nós não sabemos o que se passa no coração do outro, tá? Então, esse diálogo em família deve ser um hábito, é um trabalho que nós precisamos aprender a cada vez permitir mais que as pessoas possam falar, compartilhar emoções, se ajudarem. Quando uma pessoa guarda dores emocionais para si mesma, sem encontrar espaço para falar, não destrói as emoções. Então a gente diz assim: cala, não fala. Não falar no campo emocional não adianta, porque a emoção continua ali. É o chamado choro reprimido, o choro está lá. Ele vai aparecer às vezes num sintoma físico. Então, se a gente permite que essa emoção possa ser dita, já há um alívio. É o chamado desabafo entre famílias e entre amigos próximos. Vocês perceberem, tem uma fotinha ali da cachoeira. Eu adoro falar da cachoeira, porque a cachoeira ela tem um fluxo comum, né? A cachoeira, a água vai caindo. E vamos a fazer uma comparação entre a cachoeira e as nossas emoções. Ela está ali. Se a gente coloca uma pedrinha não vai dar muito problema. A água vai fazer um desvio. Se a gente coloca muitas pedras, o que acontece? Cria-se uma barreira. Fica reprimido. Mas a água vai se acumulando. Na hora que essa água romper a barreira, aí realmente vai cair muita água. Então a pessoa vai reprimindo emoções, vai reprimindo, vai sentindo coisas que ela não conversa, que ela não fala, que ela não procura ajuda. Isso vai acumulando. Até tem uma hora que não aguenta. E aí essa emoção vem de um jeito tão forte que ela vai precisar procurar ajuda profissional, porque ela não sabe lidar com essa emoção que, tal como a cachoeira, rompeu uma barreira e veio com muita força. Então, por isso, de uma maneira mais preventiva, a gente, como diz Jesus, precisa se amar mais, né? Estar mais um ao lado do outro. Então, reprimir uma emoção é como colocar pedras para impedir o curso de uma cachoeira. A gente reduz o impulso em um momento, para depois a água surgir com força e sem controle. E aí a gente está trazendo um pouquinho da Joana, que é uma pessoa muito importante, Joana de Ângeles, para trazer questões psicológicas que possam nos ajudar neste enfrentamento. Terapia profilática, quer dizer, terapia preventiva, eficaz, imediata, propiciadora de segurança e bem-estar, é a ação que torna o indivíduo identificado com os seus sentimentos, que deve exteriorizar com frequência e naturalidade em relação a todos aqueles que constituem o plano ou fazem parte da sua afetividade. Na nossa cultura brasileira, é um grande desafio de nós falarmos o que sentimos. Quando é bom, é até fácil, né? Quando a gente diz assim, mas quando é difícil, é um grande aprendizado nosso dizer assim: olha, eu não gostaria, eu não desejo, eu não quero. Eu não me sinto feliz com isso, eu não concordo. E nós precisamos também aprender a ouvir que o outro tem o direito de pensar diferente da gente, né? Isso é um grande desafio. Então é preciso exercitar mais essa capacidade de nós conversarmos uns aos outros, né? Repetem-se as oportunidades desperdiçadas, das quais se pode dizer aos familiares o quanto eles são importantes, quanto são amados, explicitar aos amigos o valor que lhes atribui, aos conhecidos o significado que eles têm em relação à sua vida. Às vezes a pessoa passa uma vida inteira e não diz para o amigo que ele é importante, que ele é útil.
não diz para o familiar, para o marido, para o filho. Olha que legal. Então, essas ações podem ajudar aquele companheiro que se sente uma menos-valia a se sentir importante. Olha, obrigada pela sua ajuda. E algumas vezes nós temos uma tendência muito comum. Eu não vou falar não, porque ele já sabe. Não sabe não. E se souber, a sua palavra vai reforçar um comportamento positivo que vai lhe ajudar. Então é importante que o nosso olhar também não seja apenas para a crítica, mas seja também para estimular as boas ações e mostrar o que o outro tem de bom. Porque todos nós somos filhos de Deus e todos nós temos boas ações. Todos nós temos um grande potencial para o bem. Todos nós temos acertos. Ninguém tem só erro e defeito, né? Assim Jesus confiou em cada um de nós e nos disse que era preciso deixar que brilhasse a nossa luz diante dos homens. Então, normalmente se adiam esses sentimentos dignificadores, de alta magnitude, que não apenas felicitam aqueles que o exteriorizam, mas também aqueles outros os quais são dirigidos, gerando ambientes de simpatia e de cordialidade. Então, a gente não adiar esses momentos positivos para a gente e para o outro. Se estamos num ambiente onde ninguém tem esse hábito, a gente começa a nossa parte. Porque nós também podemos contagiar o outro e nos contagiar, né? Nunca, pois, se devem postergar, adiar essas saudáveis e verdadeiras manifestações da afetividade, assim de serem evitados futuros transtornos de comportamento, quando a culpa pretende instalar-se em forma de arrependimento pelo não dito, pelo não feito, mas sobretudo pelo mal que foi dito, pela atitude infeliz do momento perturbador. Joana está contando quantos conflitos surgem porque a gente diz assim, se eu tivesse dito, eu deveria ter falado isso para aquela pessoa. E não necessariamente ela desencarnou, mas de repente ela foi morar longe. E eu não pude, eu perdi o contato. Então ela está recomendando que a gente não deixe para depois, para manifestar o nosso afeto em relação ao outro. É também preciso isso, né? Esse tipo de evento de vida, a agressão externada, o bem não retribuído, a afeição não anunciada, pode ser evitado através de comportamento liberativo das emoções superiores. Tá? Então, algumas características importantes, porque essa atitude positiva vai ser muito importante para o outro. Que é comum que a pessoa em depressão ela tenha dificuldade para perceber suas conquistas pessoais e o que há de bom da vida. E realmente a pessoa, como todos nós, temos um lado positivo. Então, se a gente mostra, nós vamos lhe auxiliar, né? Incentivar e valorizar o que os nossos familiares possuem de bom. É ajudá-los a perceber o quanto são importantes para nós. E aqui, esse fortalecimento da nossa fé, realmente, esse período de pandemia, temos muitos desafios, muitos momentos difíceis. Realmente, a gente está vivendo aquela dificuldade de eu não sei quando tudo passará. Então, é aquele momento que a gente precisa pensar que nós acreditamos que quem governa o planeta Terra é Jesus. E vou contar uma coisa para vocês. Jesus não para de trabalhar. Ele continua. Então, acreditando que todas as dificuldades podem ser elementos de progresso, pode ajudar a sociedade a se unir, é importante a gente ir resgatando essas ideias para buscar a nossa fé. Não se deixar levar por uma apatia. Lembra que a gente falou aí dos pensamentos cultivados? Ficar cultivando pensamentos de que tudo vai dar errado não nos fará bem. Então, qual é o comportamento que a gente deve buscar? Cultivar as boas ideias, se fortalecer no que nós acreditamos. Todos nós recebemos recursos protetores de Deus. E aí, essa frase da Joana,
ela é fantástica. Ela vai fazer de uma maneira bem poética, ela vai fazer uma comparação. No interior do diamante bruto, escuro e informe, fulgura uma estrela que aguarda ser arrancada a golpes de cinzel e lâminas lapidadoras. Olha, naquele diamante que é bruto, que é escuro, tem luz. Olha que interessante. E aí ela fala poesia. A gente pode ter, às vezes, alguma dúvida na interpretação da poesia, mas aí ela explica no segundo parágrafo. Não há ninguém que não possua bondade interior. Não há ninguém que seja uma pessoa ruim, né? Que só tenha coisas ruins, que só tenha defeitos. Essa é a proposta que nós falamos no Espiritismo, que em todos nós somos filhos de Deus, que há um potencial divino em cada um, que precisa ser cultivado, e aí ela fala a ser arrancado a golpes de cinzel e lâminas, mas que há. Porque para nós o mal ele é fruto do desconhecimento, da ignorância, de uma falta de experiência em relação ao bem. Então que é preciso a gente acreditar nesse potencial que cada um de nós possuímos. Há nos refolhos da alma a presença de Deus como luz coagulada, aguardando os estímulos de fora a fim de brilhar com alta potência. Então vamos começar hoje buscando, independente se temos ou não depressão, porque o recado é para todos nós, uma atitude mais positiva perante a vida, fortalecendo a nossa fé e acreditando que cada um de nós tem uma parte nessa criação divina. Cada um de nós tem a sua importância. Cada um de nós nasce na família necessária para a sua evolução. Cada um de nós passa pelos desafios que precisa para a sua evolução. Mas cada um de nós recebe o cuidado divino. Cada um de nós recebe proteção espiritual. Cada um de nós é olhado por Deus. Aí a gente já começa a ficar mais, né? E aí Joana vai dizer que a maioria dos sofrimentos ela decorre, ela é consequência da forma incorreta, porque a vida é encarada. Às vezes sofremos por olhar as coisas por um ângulo que não é o ideal. Mas Jesus, de uma outra forma, olha o que ele conta para a gente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estuda, segue em frente. Não é, né? Muito bom. E aqui a gente já está aí chegando no nosso final. Puxa, que pena, mas vamos lá. Algumas ilusões que a gente traz aqui, que de repente a gente encara de uma maneira incorreta que não nos ajuda. Acreditar que a gente vai ser feliz pelos bens que a gente consegue, essa é uma ilusão, né? E a gente acreditar que a nossa felicidade é uma conquista externa, e aí a gente tem a frase do Evangelho que a gente só tem propriedade do que a gente pode levar. A gente não pode levar nem aquelas coisas maravilhosas que a gente gosta na matéria, então não é o que traz a nossa felicidade, né? O que é que a gente tem? Nada que é do uso do corpo, tudo que é uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. É uma grande ilusão achar que a nossa felicidade, o nosso bem-estar está aí. E estamos sendo sempre convidados a perceber, por tudo que passamos hoje socialmente, que é uma grande ilusão colocar nas questões materiais a solução da nossa vida. Mas existe uma outra que essa a gente precisa tocar, que a gente não pode fazer nada perante o sofrimento. Eu estou sofrendo por conta da minha existência passada. Eu estou sofrendo. Peraí, vamos com calma. E aí tem uma lição intersensível. Olha o que a Joana vai falar. Inadvertidamente, por comodidade, a maioria das pessoas aceita e se submete ao que poderia mudar ao benefício próprio,
se autopunindo, acreditando merecer o sofrimento e a infelicidade que se vê a braços, quando o propósito da divindade para com as criaturas é a plenitude e a perfeição. Então, às vezes, a gente acredita que tem que ficar vivendo um sofrimento e está nas nossas mãos se libertar dele. Então, muitas das vezes, a gente está com um pensamento equivocado, porque Deus quer a nossa felicidade, o nosso melhor, e nós temos que buscar o nosso progresso. Então, ela fala que, às vezes, de uma maneira inadvertida ou cômoda, a gente pode estar aceitando coisas, se autopunindo, quando, na verdade, o que Deus quer de cada um de nós é a nossa evolução. Nessas situações, a gente confunde a resignação com indiferença pela própria realização espiritual. O que é se resignar? Falamos tanto, o espírita ter que se resignar é um estado de aceitar a ocorrência, dor sem revolta, porém atuando para erradicá-la. O que é que eu posso fazer e está nas minhas mãos para enfrentar esse problema? Será que eu posso, pelo menos, atenuar essa dor? Será que, pelo menos, eu posso fazer com que eu a suporte de uma maneira mais tranquila? Então, eu preciso de uma atitude proativa de superação, não de ficar achando que se eu estou sofrendo, eu mereço. Calma. Vê o que você pode fazer de melhor. E se não estiver em algo onde você não sinta, ao menos faça as suas orações, pedindo a Deus força e proteção para superar esse desafio. Então, a gente vai vendo aqui uma frase que está lá no Livro dos Espíritos: depende do homem a suavização de seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Olha que interessante. Depende da gente também tornar as nossas dificuldades o mais suave possível e ser o feliz o que mais nós pudermos, Então depende de nós buscarmos a nossa melhoria. Há um trechinho mais lá na frente que eu ia falar, acho que acabou nessa troca de slides, quando a gente fala aí da questão física, a gente tem falado muito também da importância da vitamina D. A baixa da vitamina D, ela também pode vir a criar alguns sintomas depressivos. Hoje tem se falado tanto nessa vitamina D por conta da questão da imunidade, e a gente consegue vitamina D só pegando o sol, Então a gente às vezes tem acesso à natureza, a questões que podem nos trazer a um estado melhor, de melhor autoestima, e a gente precisa buscar realmente um cuidado com a alimentação, atividade física também é muito bom para nos ajudar a ter um estado de maior atividade, seja qual for essa atividade física, dentro da característica de cada um, o que é possível fazer, mas atividade física, boa alimentação, o sol, a fé, são conjuntos de fatores conversadas, emoções que agem de uma maneira proteção, de uma maneira preventiva, que vai nos ajudar a nos mantermos mais animados, mais dispostos, mais felizes. Então, já estou vendo aqui, que já são 8h52, Humberto pode estar retornando, meu amigo. E desliga o microfone. Obrigado, Karine, excelente palestras, reflexões. Pessoal, assim, aqui te agradecendo bastante, gratidão. Até a Carla, nossa amiga lá da Comércio também, pelo menos apareceu por aqui, a Carla Silene. Então é isso aí, meus amigos. Então reflitamos, pensamento positivo, Claro que a gente precisa se esforçar também para sair das situações, A Karina falou aí na sua fala que depende de nós. Eu lembrei da música de Comércio, depende de nós e de mais ninguém que o amanhã seja melhor. Então que a gente fique aí com isso na nossa mente,
Como Jesus disse, nós somos Deus. E, claro, quando a gente perceber que estamos sendo incapazes de, por nós mesmos, sair dessa situação, procurar um especialista, psicólogo, terapeuta, psiquiatra, para buscar ajuda, né? Se achar que eles estão aí para isso, e se a medicina está aí, é porque Jesus permitiu, é porque nós devemos buscá-la. Muito bem, agradeço a todos aí pela participação. E aí, para dar por encerrado aí o nosso estudo, queria pedir a Karina para fazer a nossa palestra, a nossa prece de encerramento, por favor. Fazemos sim, gente. Então, meus queridos, vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações e agradecer a Deus. Agradecer por estarmos aqui, agradecer pelo pão de cada dia, pelo lar, agradecermos pela nossa saúde. Mas, Senhor, se não estivermos bem, nos dê forças para prosseguir. Ajuda-nos, Senhor, a entender que nada acontece sem a Tua permissão. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar a nossa parte nesse mundo, a nossa contribuição. E a cada vez mais ajudarmos a quem estiver perto da gente, na certeza de que, como disse Jesus, os seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem. Então, Senhor, agradecidos por mais um dia, que nós possamos dar por interrompido o estudo da noite de hoje, agradecendo a toda a equipe espiritual que se faz presente, que assim seja. Ok, muito obrigado, Karina, por ter aceitado o convite, esperando contar com a sua participação em outras oportunidades. Os demais, muito obrigado aí pela participação. Até logo, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.